Queridos, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Antes da gente começar essa fala, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, fosse um agente multiplicador. Hoje eu queria falar sobre a questão dos dois evangelhos. Esses dois evangelhos, você sabe, né? Existe o evangelho do reino e o evangelho do império. O evangelho do reino está lá em Lucas, está lá em São João, capítulo 3, versículo 30, dizendo que ele cresça, que eu diminua. Era João Batista, né, apresentando Jesus. Era João Batista mostrando o nascimento do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Império? O Evangelho do Império está lá em Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 14, em que o Lúcifer, né, ele toma a decisão de fazer um trono debaixo do trono de Deus e também ser adorado. Ou seja, João Batista e Lúcifer, todos os dois estavam a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Mas todos os dois, cada um tinha um pensamento. João Batista tinha um pensamento que ele tinha que descer, que ele tinha que diminuir para que o nosso Deus, para que Jesus crescesse na vida dele. E o nosso antagonista, Lúcifer, ele queria ter um trono, ele queria ser adorado, ele queria ser festejado lá em cima, queria ser adorado igual Deus, e foi a derrocada dele. Queridos, no nosso caminhar, nós estamos vendo esses dois tipos de evangelho acontecer. Eu estava uma vez lá em Mamuaçu, Minas Gerais, e eu estava conversando com um fazendeiro. Ele tinha uma fazenda, e no meio da fazenda ele tinha um morro muito alto. E esse fazendeiro teve uma ideia. A ideia que ele teve foi de fazer uma santa, botar uma santa lá em cima do morro, fazer uma escada e cobrar uma taxa para todo mundo que fosse lá adorar, todo mundo que fosse venerar a santa, perdesse um dinheirinho para ele. E eu falei com ele, então o senhor vai ser o dono da religião? Não, não vou ser dono de religião nenhuma, não. As pessoas que querem adorar vão ter que perder um dinheiro para mim, vão ter que perder uma pratinha para mim. Queridos, infelizmente acontece isso. Pessoas que entram no Evangelho, né? Ou seja, pessoas que tentaram tudo na vida secular, tentaram ser pedreiro, tentaram ser médico, tentaram ser um monte de coisa, que não conseguiram ter lucro, que não conseguiram avançar na sua profissão, acaba tendo essas ideias malucas de montar uma igreja, montar um projeto evangélico, e aí, meu querido, vira uma verdadeira derrocada. Quando você for montar um projeto, tem que ter a chamada de Deus, né? Ah, eu vou montar uma igreja e vou ter na minha igreja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e eu vou ter uma igreja poderosa. Queridos, se você fizer isso, cuidado para não perder a sua alma. Porque Jesus falou que naquele dia, muitos vão chegar para ele, Senhor, em seu nome fizemos isso, em seu nome fizemos aquilo, e Senhor Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não os conheço. Queridos, infelizmente, muitas pessoas vão ter que ouvir isso. Pessoas que pregam o Evangelho, mas ele quer se locupletar com o Evangelho. Pessoas que estão aí. É um caso que ficou conhecido, né? A Flor de Lis, que era aquela cidade do fogo. Eu soube aí, por informações aí do YouTube, da internet, que ele arrecadava mensal 6 milhões de reais mensais com ofertas e dízimos. E como é que está hoje? O pastor Anderson está morto e a Flor de Lis está encarcerada lá durante mais de 30 anos. Então, querido, tem que ter muito cuidado. Quando você for montar um evangelho, monta o evangelho do reino. E o maior segmento e a maior instrução que eu posso dar a você do Evangelho do Reino está nos irmãos morávios. Os irmãos morávios foi uma congregação da Morávia, né, lá na Europa, e os irmãos morávios descobriram que tinha um senhor no Oriente Médio que tinha milhões de escravos, muitos escravos. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para evangelizar os escravos. Sabe? Eu quero que o Senhor Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Agora, quando você pega o Evangelho para ganhar dinheiro, para ficar rico, querido, você se prepara que a queda vai vir para a sua vida. E o pior de todas as quedas é a queda eterna, né? Porque naquele dia
naquele dia do confronto em que Jesus tiver com essa liderança, que ele falar com eles, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, que eu nunca vos conheci, vai ver choro e ranger de dente. Porque tudo que nós fizemos aqui na terra tem consequência. Tudo que nós fazemos aqui tem consequência. Nós temos que ter cuidado com as nossas consequências. Tem pessoas aí que para encher a igreja, tem abrido mão dos conceitos bíblicos, tem atropelado os ensinamentos da Bíblia. Eu vi casos, né? Já vi casos de pessoas que estão celebrando a Santa Ceia, sai da igreja e levar a Santa Ceia lá para as pessoas, para os mendigos, pessoas bêbadas, pessoas embriagadas, pessoas drogadas, e está lá dando Santa Ceia para as pessoas. A Bíblia não ensina desse jeito, meu querido. Você sai daí, você pega a Santa Ceia e sai dando para os mendigos, para os caçacheiros. A Bíblia diz que a Santa Ceia é algo íntimo. A Santa Ceia é algo que tem que ter comunhão. A Santa Ceia é algo que tem que ter, intimidade. As pessoas com intimidade. Tem lugar que você toma Santa Ceia, você tem que se confessar primeiro. Agora esses homens aí, com o intuito de encher a igreja, de lotar a igreja, destruindo os conceitos, os preceitos bíblicos. A gente está vendo também situações, pessoas que estão abençoando coisa que não é para ser abençoada, botando as mãos para abençoar pessoas que não é abençoada. Casamento entre homem, casamento entre homem e homem, e mulher com mulher. Queridos, nós temos que ter cuidado naquilo que a gente está abençoando. Você se lembra quando Absalão, ele teve uma ideia de destruir o pai dele? Teve uma ideia, sabia que teve um sacerdote, que hoje eu não me lembro o nome do sacerdote, mas estava em 2 Samuel, que abençoou essa maluquice. Esse sacerdote, ele foi lá e abençoou a rebelião. Querido, se você fizer isso, meu querido, esse sacerdote, Deus puniu ele de uma forma tremenda. Então tem pessoas que vão ser punidas de uma forma tremenda porque estão destruindo conceitos bíblicos, estão destruindo o mandamento bíblico, mas com o intuito de encher a igreja. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Balaão era homem de Deus. Sabia que Balaão era homem de Deus? Balaão via Deus. Balaão, né, conversava com Deus. E por que Balaão se perdeu daquele jeito? Porque o coração de Balaão não era um coração voltado para Deus, era um coração voltado para a riqueza. O coração do Balaão queria adoração. O coração de Balaão queria fama. Era um homem de Deus, era um homem que tinha o preceito de Deus. E aí Balaão, um desejo de fama, um desejo de riqueza, desejo de ser famoso, ensinou o rei Balaque, como é que destruía Israel. Como é que destruía a nação de Israel? Vai lá, pega as mulheres dessa nação lá, os amalequitas, e leva lá para Israel se prostituir, leva lá para Israel para destruir Israel. Então, Balaão era homem de Deus, mas o coração de Balaão era um coração corrupto. Querido, sonda o teu coração. Quando for fazer alguma coisa para Deus, Jesus falou assim, não sei se for dar uma esmola, tu tem que olhar seu coração primeiro, sonda seu coração. Às vezes, a gente está querendo fazer algo de Deus, a primeira coisa que nós fazer a Deus é orar. Senhor, será que essa situação que eu estou querendo me empenhar é da sua vontade? Será que essa situação que eu quero fazer é do teu propósito? É esse propósito que o Senhor tem para a minha vida? Ou é o meu coração corrupto? Ou é o meu coração desenganado que quer fazer essa situação? Então, meu querido, primeira coisa, querido, a gente tem que começar a construir o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e Ele é o Senhor, e Ele vai crescer em nossa vida, e cada vez mais vai crescer, e cada vez mais nós vamos diminuir, e nós somos instrumento na mão de Deus, e mais nada do que isso. Se Ele quiser que a gente seja, se Jesus quiser que a gente seja rico, nós vamos ser ricos. Se Ele quiser que nós sejamos servos, a vida toda servo, nós vamos ser servo, e nós não vamos nos embrear, misturar evangelho com política. Porque que nós estamos vendo hoje em dia pastores se vendendo para política. Pastores que vão lá nos gabinetes dos prefeitos e falam assim, a minha igreja tem 1000 membros e eu quero R$1000 todo mês pelos meus membros. Me dá R$1 pela cabeça de cada membro. Queridos, esses pastores vão se ver com Deus. Naquele grande dia, esses pastores vão prestar conta. E daquele dia vai haver choro e ranger de dente. Então, meu querido, muito obrigado. Essa é a fala de hoje.
né? Eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e, se possível, compartilhasse esse vídeo com alguns amigos. Muito obrigado.